salário pergunta, e o documento, o policial pergunta, e o meu aumento, o cientista pergunta, e o pensamento, o religioso pergunta, e o crescimento, o ansioso pergunta, e o casamento, o filósofo pergunta, e o fundamento. Esse é o mundo complexo, é tanta dúvida junta, ao menos uma tem nexo. É quando o Silvio pergunta, e o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O imperialismo, o aquecimento global e o futuro, o reator de plutônio, aquele furo na camada de ozônio, o meu emprego e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego. Mundo estranho esse nosso, ninguém tem muita clareza, mas uma dúvida eu posso responder com certeza. E o bambu? É verdade, é verdade. E o bambu? Agora, alegria, gente. E o bambu? É muito bem bolado. E o bambu? E o bambu? Ai, ai, ai. E o bambu? E o bambu? Tua boca suja, sem E o vergonha. bambu?